A empresa convidada, né, do próximo case, ela já emitiu mais de 9 milhões de certificados e ela já promoveu a assinatura de mais de 43 milhões de documentos eletrônicos. Mais da metade desses números utilizando o processo biométrico. Então, quem conversa com a gente hoje sobre esse assunto é a Bruna Spirandelli, gerente de auditoria e normas na CertSign. Seja bem-vinda ao palco. Palmas para ela, gente. Bruna, só ia pedir, por favor, para você pegar o microfone ali. Tem um outro aqui também, mas tudo bem. E, na sequência, eu vou chamar também o Leonardo Stringer, gerente de desenvolvimento de sistemas na CertSign. Seja bem-vindo também, palmas para ele. Agora sim, a gente tem um microfone. Obrigada. A gente senta aqui para bater o papo. Tudo bem com vocês? Obrigada por terem aceito estarem com a gente. Legal que, assim, a gente tem 2 profissionais da mesma empresa. Bom, gente, a gente já começa, então. Vou perguntar para a Bruna, que está aqui com a gente, se você pode falar um pouquinho também, né, sobre a CertSign. O Maurício falou da Topaz, é legal vocês falarem da empresa também. Tempo de mercado, portfólio, clientes atendidos. Para quem está aqui e não conhece, já vai ficar na mesma página. Tá bom. Bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando em nome da CertSign. A CertSign ela é uma empresa que ela já está há 27 anos no mercado, né? Ela foi criada em 1996. E em 2002 que ela começou a ter mais visão no mercado com a criação, não sei se vocês conhecem aqui, mas da ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileiras que emite certificado digital. Pequena pausa, Bruna. A gente tem ali, ó, o seu passador de slide, porque senão, né, para a gente contar a história aqui bonitinho. Vamos lá. Desculpa. Imagina. Então, em 2002, a CertSign se credenciou como a primeira autoridade certificadora no Brasil para poder emitir certificados digitais, né? Então, ela veio aí, primeiramente, com o foco em emissão e aí na identificação das pessoas, e depois a gente passou a ter foco nas soluções de identidade e segurança digital, tá bom? A CertSign ela tem pontos de atendimentos espalhados pelo Brasil todo, mais de 2.200 pontos de atendimento. Ela é credenciada em multi-hierarquias, que a gente fala dentro da ICP Brasil. Tá? Nós temos 2 data centers, um em São Paulo e outro no Rio. Isso exigência das normas da ICP Brasil para a gente poder operar. Só que esse data center a gente tem outras infraestruturas lá dentro para a gente poder atender os nossos clientes hoje. São mais de 500 colaboradores hoje. Com a pandemia e aí com o home office, espalhados aí pelo Brasil todo, né? A maior concentração aqui em São Paulo, mas a gente tem pessoas de outros estados também. E aí você falou 9 milhões, né? Mas aí a gente fez mais ou menos, a gente tem acho que mais de 15 milhões de certificados emitidos já desde 2002, né? Desde que a CertSign começou. E mais de 43 milhões a gente assina eletronicamente mais de 1 milhão de documentos mensal. Nossa, é muita coisa. E são muitos coisa. Dados também, né, para gerenciar. Com certeza. A quantidade é muito grande. E aí, com o credenciamento da CertSign na ICP Brasil, a ICP Brasil ela vem, né, inovando, e aí ela sempre precisa deixar a emissão de certificados mais segura. Então, lá em 2017, eles começaram a discussão para implementar a biometria também no processo de identificação para a emissão dos certificados digitais. E aí, né, Léo, que entra a Inovatrix. Boa. Aí eu vou explicar um pouquinho a parte técnica, tá bom? Então, no momento que é realizada a verificação, né, pelo agente de registro, né, a gente faz uma coleta de biometria, a gente vai apresentar um vídeo aqui desse momento, tá? E é nesse momento que a gente também usa o ABES da Inovatrix, né? A gente recebe essa coleta de informação da biometria. O sistema da Inovatrix está instalado no nosso data center, tá? No data center da própria CertSign, né? Além de fazer as validações biométricas da Inovatrix, a gente também consulta uma base do governo, da DataValid, que também faz as validações biométricas, se aquela imagem lá existe na base do governo, tá? E, a partir disso, dá mais confiança, né, que aquela pessoa que foi fazer a validação biométrica, de fato, é um ser humano e ele está em alguma base ali existente. Tá? E é dessa forma que a CertSign se integra com a Inovatrix, né? E, além disso, o próprio governo, né, o ITI, né, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ele dá as diretrizes para a utilização disso.
Então, existe todo um padrão que o governo exige que as PSBIOs, então a CertSign ela é considerada uma PSBio, faça essa coleta e validação biométrica, né? Então, a gente usa o Waves da Inovatrix para isso, e além dessa validação na nossa base, através da Inovatrix, existem outras PSBIOs de outras agências, né, credenciadas, que a gente faz a validação de biometria. E essa arquitetura foi definida pelo ITI. Então, a CertSign respeita essa arquitetura padronizada, tem as normas, tem uma série de exigências, né? A Bruna conhece melhor do que eu, porque ela é responsável de normas lá, ela só puxa a minha orelha lá para a gente fazer os desenvolvimentos que a gente precisa, né? E ela só orienta da melhor forma possível, para evitar, né, futuras dores de cabeça. Exato. E tem muita parte também de segurança e vulnerabilidades técnicas, né? Por isso que é importante a CertSign trabalhar alinhado com a Inovatrix para pegar as atualizações, porque você tem questões de vulnerabilidades, os hackers eles identificam, né, as fragilidades que você tem, mesmo em sistemas de biometria. Então, é uma atualização constante, né? Não termina nunca, né? Por mais que a gente tenha instalado lá o sistema da Inovatrix, tem as instalações, as atualizações que a gente faz e tudo mais para deixar o sistema mais confiável aí. É só importante colocar que a pandemia, né, alguns já falam que a pandemia acelerou. E a biometria ela foi muito importante na pandemia, porque nenhuma autoridade de registro, que a gente chama, podia atender fisicamente. E aí o ITI colocou em norma a videoconferência. Só que, para a gente fazer a videoconferência, eu precisava que as biometrias estivessem ali coletadas em dia. Então, essa coleta da biometria junto, né, com essa utilização com a Inovatrix ajudou muito a CertSign a ser a primeira autoridade certificadora também a inserir a videoconferência para a emissão de certificados e aí não parar todo o processo, porque a gente sabe que tem muitos enfim, muitos órgãos que utilizam somente do certificado digital para as empresas, para os clientes acessarem, né? Maravilha. O Léo comentou sobre um vídeo. Será que a gente consegue soltar esse vídeo, produção? Obrigada. E neste momento, então, faremos a biometria. Então, senhor Fernando, ao toque de 3, faremos a sua biometria. 1, 2, 3. Cliquei em tirar foto, já tenho o cliente posicionado aqui. Há alguns botões no sistema para que a gente possa fazer alguns ajustes, como zoom ou enquadramento melhor da foto. Okay? Vamos ver se o sistema aprova a foto tirada. A foto do nosso cliente Fernando foi validada com sucesso na biometria. Caso não ocorra a validação, é só tentar novamente. Agora, podemos então desconectar o sistema, pois a videoconferência é gravada automaticamente no EasyID. Esse é o processo que a gente faz atendendo um cliente via videoconferência para a emissão de um certificado. Então, bem intuitivo, né? Bem fácil. É bem legal. E aí a gente tem a certeza, né, e as comprovações, caso o ITI venha fazer uma fiscalização ou qualquer coisa, que todo o processo foi feito corretamente. Bacana. Bom, vocês falaram para a gente, né, sobre a certificação digital, mas a gente tem outras aplicações também que vocês possam citar? Então, a CertSign ela tem um produto de assinatura digital, tá? Quem aqui já usou assinatura digital, né? É igual do cartório, só que de forma digital, né? E também a gente respeita uma série de normas, né, para estar fazendo essas validações de assinatura, e tem um produto que a gente chama de EasySign, né? E por que eu estou falando dele, né? Porque além de você ter a segurança da validação da assinatura, e você também pode assinar utilizando o certificado digital, nesse momento o produto ele dá uma possibilidade de coleta biométrica. Então, além de você validar através da assinatura, você valida aquela biometria através de prova de vida. Então, a gente tem 5 grandes bancos aí do Brasil que utilizam o nosso... Mais de 5 grandes bancos do Brasil que utilizam o nosso produto de assinatura, tá? Mais focado na hora de crédito automotivo, né? Então, no momento da assinatura do documento para a liberação do crédito, a nossa plataforma é utilizada e tem uma coleta biométrica para diminuir o número de fraude. Então, além da assinatura, você utiliza a biometria para estar fazendo isso, né? Aí, outro ponto importante, né? A gente fala de biometria e, às vezes, parece ciência de foguete, né?
E é a essência de foguete, mas lá para o pessoal da Inovatrix, da Eslovênia, lá, essa parte de algoritmos e validações. Só que, mesmo para a aplicabilidade disso, você precisa de um intermediário, né? Então, a CertSign ela é um middleware entre a sua aplicação, entre a aplicação da sua empresa e a Inovatrix. Porque, além da parte da implementação e as validações e toda essa parte tecnológica que eles fazem por trás, você tem essa parte de integrações e validações e como esse caso de uso de assinatura, onde você aplica. Então, essa aplicação, né, a aplicabilidade disso aí, é a CertSign que faz em parceria com a Inovatrix e conseguimos colocar isso em outras soluções aí também. Tá bom? Maravilha. Bom, a primeira vez que foi citado a palavra motor biométrico foi agora há pouco, com o Maurício, que até ele falou, não, mas é uma coisa mais do setor financeiro. Mas agora eu queria saber de vocês. Falamos de motor biométrico agora da CertSign, e aí, no caso de vocês, não é, ou é aplicado também ao setor financeiro? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho. Então, que na CertSign, a gente acabou dando esse nome justamente nesse middleware entre as aplicações do cliente e os parceiros como a Inovatrix, né? Então, a gente chama de motor biométrico, a gente faz essa instalação para o cliente ele está usando Inovatrix, mas tem todo um time de delivery que faz todo o apoio e esse intermédio aí entre a CertSign, o cliente e a Inovatrix. Aí nós temos especialistas lá que falam esloveno para falar com o pessoal da Inovatrix, brincadeira, né? Mas é um pessoal que tem a capacidade, tem o expertise em implementação nesse tipo de projeto. Então é esse o papel que a CertSign faz em conjunto aí com a Inovatrix. Maravilha. Temos mais algum conteúdo aqui dessa nossa apresentação? Acho que era principais clientes que ia aparecer ou não? Os principais clientes assim que a gente tem, o Léo falou, a gente tem grandes instituições financeiras, a gente trabalha com outras verticais também, outras verticais, como saúde e educação. Na saúde, nós temos, em muitos hospitais, a tecnologia da certificação digital, mas aí eles também acabam utilizando a assinatura em prontuário eletrônico, enfim. E aí, como foi citado aqui também, o teleatendimento, né, na medicina, o certificado digital também ajudou muito, porque as receitas elas são assinadas e os atestados com o certificado digital através de um portal. Então, você tem o portal de assinaturas alinhado ao certificado digital, aliado, né? E aí você tem uma receita que possibilitou as pessoas não saírem de casa e serem atendidas pelos médicos ali. E aí eu estou vendo aqui que a gente fala um pouquinho de identificação das coisas. A gente está partindo também, na ICP Brasil, uma POC ali que eles estão fazendo para ver se vai dar certo, identificação com certificado digital em bombas de combustíveis, né? Para que a gente consiga minimizar um pouco as fraudes que existem hoje nos postos de gasolina. Então, a CertSign está num processo de credenciamento para poder fazer emissão de certificados digitais que a gente chama de objetos metrológicos. Então, chamando de objetos metrológicos, a gente não fica só nas bombas. Então, nós vamos para as balanças, para os relógios de luz, água, taxímetro, né? Então, a gente tem uma série aí de... Se essa identificação das bombas der certo, em conjunto com o Inmetro, né? A gente está se credenciando junto com o Inmetro. Se der certo, nós teremos aí o certificado digital espalhado, não só para as pessoas físicas e jurídicas, mas para as coisas. E aí, alinhado também com o IoT, né? Que é a internet das coisas, então a gente tem esse alinhamento aí. Maravilha. E como você comentou, né, no caso, agora é mais uma oportunidade de negócio, é mais uma demanda que está surgindo, né? E assim, para considerações finais, antes de a gente abrir para perguntas e respostas, próximos passos com relação à utilização, né, da certificação digital. Postos de gasolina é uma coisa que provavelmente acho que ninguém pensou que poderia, mas pode. Além dessas outras, em primeira mão também, que a gente está revelando isso aqui, então, ou seja, né, temos aqui, enfim, uma novidade que a gente está trazendo, mas além dessa que você comentou, para o futuro, vocês veem outras verticais que podem ser exploradas com relação a essa parte de assinatura digital? Sim. Hoje, a emissão de certificado digital ela é completamente dependente de uma pessoa que esteja do outro lado, né? Que a gente chama de um agente de registro, seja na videoconferência ou no atendimento presencial, quando você vai até uma autoridade de registro. Já existem discussões para que o atendimento, pelo menos da pessoa física, seja completamente digital, né? Então, sem a intermediação ali de um humano. Então, com certeza, a biometria ela vai ser
completamente utilizada nesse serviço. Então, é o cliente fazendo a solicitação, comprando o certificado, fazendo uma identificação biométrica ali na hora, os dados biográficos dele, né, indo para uma base de consulta, seja a DataValid ou talvez a do TSE, não está muito bem definido. E aí o cliente, sem sair da sua casa, sem falar com ninguém, porque a gente sabe que tem gente que gosta de fazer o face-to-face ali, mas tem gente que não quer sair de casa, não quer falar com ninguém, né? Então, autoatendimento. Autoatendimento. Quer fazer tudo ali sem conversar com ninguém. Então, ele vai fazer o seu próprio reconhecimento, essa biometria batendo na base, e aí utilizando o motor biométrico Inovatrix, e os dados biográficos em um banco, seja a DataValid, um banco confiável, oficial, né? do governo em si, que seja confiável. Essa está em discussão ainda. A próxima novidade, vamos ver. A seguir cenas dos próximos capítulos. Bom, a gente agradece a Bruna, agradece ao Leonardo, vão ficar aqui com a gente. Quem volta para o palco, a gente vai colocar uma outra cadeira aqui, é o Maurício, da Topaz. Onde está o Maurício? Ele volta aqui para o palco, para que a gente possa fazer a nossa sessão, aí sim, de perguntas e respostas com todos os nossos convidados. Vamos aqui esperar o Maurício voltar. Achei que ele estivesse aqui na sala. Mas, enquanto isso, a gente pode colocar na tela as nossas perguntas, que já estão aqui. Então, a gente começa aqui a perguntar. Quais são as coisas mais importantes para as empresas confiarem na biometria? O que você acha, Léo? Olha, o mais importante é você entender que tem uma empresa sólida por trás, né? Como a gente colocou aqui, o próprio governo também está por trás, dando diretrizes e fazendo os controles necessários para garantir a segurança. Porque, gente, sempre vai haver o ser humano, enquanto houver o ser humano, vai haver tentativa de fraude e coisas desse tipo. Então, você entendendo que tem empresas sérias e o governo, né, e pesquisa, né, para causar essa evolução, vai trazer para a gente mais segurança, né? Então, assim, o próprio sistema, compartilhando uma experiência com vocês, esses próprios sistemas de prova de vida, tem hacker que publica no YouTube como fazer a quebra. Gente! Né? Exato. Então, é o passo a passo, né? É o passo a passo. Gente, no mundo corporativo, quando sai um vídeo desse, é um frenesi, né? Uma preocupação muito grande com fraude, porque você acaba tendo um prejuízo financeiro muito grande. Então, isso é a bola da vez para as instituições financeiras. Como reduzir as fraudes, né, para você salvar uma quantia maior de dinheiro. E também a questão, como o Fernando colocou ali, de usabilidade, de experiência. Você quer ter uma experiência segura. Né? Você não quer usar um software que você tem qualquer tipo de desconforto, ainda mais quando você está mexendo com transação financeira. Tá? Então, são essas entidades, o trabalho de pesquisa que faz com que a gente avance nesse sentido aí. Excelente. Agora, eu vou pedir para o Maurício ir só um pouquinho mais para trás com a sua cadeira, para ficar todo mundo mais... Ui, tá ótimo. Eu consigo ver agora o Maurício, o Léo, a Bruna, e agora a gente consegue entregar aqui para o Maurício o microfone para que ele possa responder a próxima pergunta, que é para ele. Que está justamente aqui. Ó. A solução da Topaz é em fingerprint. Há possibilidade de adaptação para receber a biometria facial? Sim, é possível, e esse é um grande ponto que também foi um ganho, puxando lá para o final. Foi um ganho que nós tivemos, porque até então a gente trabalhava somente com a tecnologia de fingerprint, e com essa alteração que eu comentei com vocês, a gente estendeu a capacidade da solução. Então, sim, é possível, e isso é algo que a gente já está trabalhando com alguns dos nossos clientes. Então, em breve vai ter novidade. Maravilha, mais novidade que a gente está trazendo aqui em primeira mão, hein? Bom, agora para a Bruna e para o Leonardo, qual a diferença do serviço de assinatura do gov.br para a CertSign? Acho bem legal, né, essa pergunta? Bem legal. Teve uma lei que foi criada o ano passado, se eu não me engano, a 14063. Ela coloca 3 tipos de assinaturas eletrônicas dentro, né, que a gente pode aceitar. Então, a gente tem a assinatura simples, avançada e qualificada. Dentro dela, você tem algumas separações do que a simples, né, assinatura simples. Então, é o que a gente usa, o login e senha, por exemplo. Né? Então, o aplicativo do GovBR, aquele assinador que eles dão, ele te possibilita fazer a assinatura de uma assinatura simples, uma assinatura eletrônica simples. Um documento com uma assinatura eletrônica simples, ele não é aceito em todos os locais. Então,
dependendo do que você vai fazer, por exemplo, um contrato de compra e venda, uma escritura, você precisa de uma assinatura ou avançada ou qualificada, por exemplo. Então, o GovBR ele é ali gratuito e ele possibilita que você tenha um documento assinado de uma forma simples. Se você precisar de uma assinatura avançada ou qualificada, você já tem que ir para o portal de assinaturas, né? No caso da CertSign, para você ter ali ou uma assinatura avançada ou uma qualificada, que é a utilização do certificado digital ICP Brasil. Tá? Então, essa é basicamente a diferença entre o serviço de assinatura do GovBR e o portal de assinaturas da CertSign. Maravilha. Ainda para a CertSign, se eu quiser aplicar a tecnologia, né, da CertSign na minha empresa, quanto tempo demora essa implantação? As pessoas ficam, claro, né, com receio, como, por exemplo, o Maurício comentou. Instituição financeira, 24/7, ninguém quer parar, ninguém pode parar, né? A operação é uma operação delicada. Então, assim, independente de ser uma operação assim de instituição financeira, no geral, né, empresas que não com esse tipo de business, como é que funciona essa dinâmica? Então, como a gente já tem esse know-how de alguns projetos, né, aplicando a integração com serviços de biometria, né, é um trabalho realizado a 4 mãos, mais entre a CertSign e o cliente que deseja instalar a biometria na aplicação deles. A Inovatrix ajuda a gente no background, né? Eles têm o SLA deles de chamada e tudo mais. De acordo com esse trabalho, pode estar levando de 2 meses a 4 meses, porque você também tem que mexer na aplicação final do cliente. Então, isso requer algumas instalações de bibliotecas e validações. Então, é um trabalho realizado a 4 mãos, e aí esse intermédio com a Inovatrix, aí, a própria CertSign que faz para facilitar, e com a experiência que a gente tem de chamados, todo o backlog que a gente já tem tratado com eles, a gente consegue acelerar essa instalação, mas seria de 2 a 4 meses, de acordo também com a aplicação do cliente. Tá bom? Perfeito. Bom, tem aqui, ó, qual o tamanho da base própria de biométrica Face Fingerprint? Será que é para a Topaz? Eu acho que sim, né? Com tantos milhões, com tantas milhões de pessoas também, acredito, né? Enfim, para os dois, mas pode responder para a gente, Maurício? Posso sim. Somando todas as instituições que a gente atende, a gente está chegando próximo de 35 milhões de identidades biométricas fingerprint. Tá? Na parte de face, a gente está iniciando um trabalho junto a essas mesmas instituições, tentando trazer assim 2 grandes vantagens. A primeira é a unificação da plataforma biométrica, né? Porque é muito comum no sistema financeiro as instituições trabalharem com mais de uma plataforma biométrica. E aí a gente está indo nessa linha. Como a gente tem tido excelentes resultados do ponto de vista fingerprint, e é possível se fazer esse trabalho, né, associando finger com face, então a gente está trabalhando. Estima-se que em breve a gente comece a fazer um crescimento. Hoje, face, ainda não temos case. Mas assim, 35 milhões. Mas é isso que eu ia falar. Claro. Aí uma coisa bem bacana que eu acho que você chegou a pontuar na sua apresentação é que a demanda inicial do projeto da instituição financeira era né? Você falou 7 milhões, depois, em alguns anos, ela mais que dobrou, foi para 15. Hoje vocês estão já em 30? Perto de 30. Mas, assim, provavelmente daqui, sei lá, ano que vem ou daqui 2 anos. A estimativa é atingir 40 nos próximos 2 anos, segundo a instituição. Ou seja, realmente precisa de uma tecnologia robusta para comportar tudo isso. E aí a Topaz ainda continua respondendo, que é como a solução da Topaz funciona num ambiente de nuvem. Bem bacana isso, porque vocês ainda acham que as empresas que de alguma forma adotam a nuvem antes da adoção, elas são muito resistentes ainda hoje, mesmo com tantas vantagens, né, que são apresentadas no mercado? Essa é uma tremenda pergunta. E eu acho assim que o próprio sistema financeiro está impulsionando o uso de nuvem. Por que eu digo isso, né? As instituições financeiras, elas investem pesadamente na evolução tecnológica, seja para poder proporcionar experiências melhores aos seus clientes, seja para poder proporcionar ganhos de escala, seja para reduzir custos ou para ganhar mais dinheiro. Basicamente, esses são os 4 norteadores de uma decisão desse tipo. E quando a gente fala de nuvem, existe uma queda muito forte do ponto de vista operacional. Então, aquilo que, teoricamente, deveria de ficar sob minha responsabilidade enquanto instituição financeira, eu transmito para um parceiro de nuvem. Tá? E isso tem trazido algumas quebras de paradigma. Por exemplo, o próprio Banco Central soltou um normativo recente, tá? 2020, 2021, que
que é o 4893, que define como as instituições financeiras devem trabalhar com a questão em nuvem. Tá? Então, assim, voltando agora para a pergunta, a solução que nós mantemos, ela é totalmente aderente a esse novo desafio. Tá? E o principal fator que eu considero, né, como a cereja do bolo é que isso fatalmente vai reduzir custos e vai aumentar a capacidade de atendimento, vai aumentar a escala. Tá? Hoje, a gente tem aí experiências bastante amplas. Você comentou um negócio que eu achei bastante interessante, né? Uma das soluções com as quais a gente trabalha é a parte de prevenção a fraudes eletrônicas, e a gente monitora isso, né? O que mais tem são pessoas vendendo receitas de bolo de como fazer fraude, né? Então, tem como usar celular, tem como tirar foto de foto, enfim. E a nossa solução ela trabalha 100% em nuvem, da prevenção a fraudes. Então, a gente enxerga que isso também é perfeitamente possível para a biometria. Excelente. Bom, última perguntinha aqui, que a gente já está aqui nos minutinhos, segundinhos finais. CertSign, existem restrições regulatórias para o uso de sua base biométrica no fornecimento de serviços na iniciativa privada? Exemplo, né, validação remota de ID e assim por diante. Na verdade, essa base que a gente construiu de biometrias, a gente só pode usar dentro da ICP Brasil, para fazer o reconhecimento e bater as informações com a ICP Brasil. A gente não pode usar em outro serviço que a gente tenha lá, outro produto que a gente tenha da CertSign. Então, nós temos uma base do PSBio, né, que foi a regulamentação do ITI apartada, e aquela base a gente só usa para circular as biometrias entre os PSBios credenciados na ICP Brasil e para emissão de certificados. Está na norma que a gente não pode usar para mais nada, só para isso. Maravilha. Muito obrigada, Bruna, Leonardo e Maurício. Palmas para eles. Por favor.